Ditas tais coisas, vamos orar, separamos as salas e avançamos. Oremos. Deus, nós te agradecemos por essa manhã, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela noite de sono, obrigado pelo clima ameno, obrigado porque o Senhor já nos alimentou pela manhã e nós aguardamos ansiosamente, de forma semelhante à corça que busca por águas, que necessita matar a sede, é desta maneira, é semelhante a isso, que nós aguardamos sermos alimentados pelo Senhor. Então, nos abençoe na escola dominical, alimente o seu povo e nos prepare para o culto, pois logo mais estaremos adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Se conosco, ó Deus bendito. Essa é a oração que fazemos e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos dividir as nossas salas e a gente continua aqui trabalhando. E aí, Davi? Tudo bem? Não tinha te visto onde você estava. Bom, nós estamos tratando desde o ano passado as marcas da verdadeira igreja. E nós continuaremos trabalhando tais características. Nós não vamos modificar o tema, tendo em vista a importância do tema, pois a igreja é o local escolhido por Deus, onde o povo de Deus é edificado. Entendermos a igreja é entender quem Deus é e entender quem nós somos. Nós já falamos muito sobre a igreja. A igreja verdadeira é uma igreja surgida antes do tempo e do espaço, na Santíssima Trindade, experimentada entre os anjos, consolidada entre os seres humanos tendo sido feitos à sua imagem e semelhança do Senhor, têm uma habilitação natural para pertencer a essa reunião solene. A reunião do Pai, do Filho e do Espírito era uma reunião que não continha de forma natural os anjos, pois os anjos não podem ser um com o Senhor. Então os anjos, mesmo participando da igreja, nunca foram à igreja na sua totalidade, pois a igreja é pertencimento. Os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança do Senhor, estão habilitados para participarem dessa reunião solene, Pai, Filho e Espírito. Nós já vimos que a igreja é o nosso local de identidade, de segurança, é onde nós encontramos quem nós somos, encontramos a nossa missão, encontramos o nosso propósito de vida. Tudo isso já foi visto, além de pelo menos 10 marcas. Nós vimos a pregação, nós vimos a teologia, nós vimos a membresia, nós vimos o conceito de evangelização, de evangelho, de disciplina, de sacramento. Então tudo isso já foi visto e nós continuaremos ainda com outras marcas. Hoje eu quero introduzir uma marca que ela é um tanto malfadada, que é a marca do crescimento. Toda igreja saudável cresce. Nem toda igreja que cresce é saudável. Vamos tentar entender essa premissa básica. Toda igreja saudável cresce. Mas nem toda igreja que cresce é saudável. Nós temos muitas igrejas gigantescas que não possuem as marcas da verdadeira igreja. Nem a tríade, que é a marca principal, a marca advinda lá da confissão belga. Quais são as marcas da igreja verdadeira? Segundo a confissão belga, as marcas da igreja verdadeira é pregação da palavra, disciplina eclesiástica e pura administração dos sacramentos. Então, nós estamos só falando de 3 marcas. Tem muitas igrejas
gigantescas que não possuem essas 3 marcas. Tem muitas igrejas de milhares e milhares de pessoas que não pregam o verdadeiro evangelho, que não celebram o batismo e a ceia com os seus sentidos e suas práticas. Não há o sentido certo e nem a forma certa. Igrejas que abandonaram a questão da disciplina, da correção. E disciplina não está envolvido com puxar a orelha de alguém e colocar alguém no banco. Disciplina está relacionado com a ação da igreja para a correção de vidas. Isso pode ser feito de forma velada ou de forma explícita. A maioria das disciplinas é sempre velada. Somente os casos mais graves são explícitos. Mas essas igrejas gigantes, abandonaram tal marca. Mas por que uma igreja saudável cresce? Por que uma igreja saudável cresce? A igreja saudável tem que crescer por causa do movimento do evangelho. O movimento do evangelho é um movimento centrípeto e não centrífugo. Vou tentar explicar isso. Quando Deus chama Abraão, Deus diz o seguinte para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então qual era o movimento? Do centro para fora. Centrípeto, do centro para fora. O giro era abrangente. Jesus vai mencionar as mesmas coisas lá no seu último sermão. Ele vai dizer, ide e pregai o evangelho a toda criatura, começando de Jerusalém, Judeia, Samaria. O que você tem aqui é um movimento centrípeto, do centro para fora. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Esse é o movimento natural da igreja, de dentro para fora. Qual foi o problema dos judeus? O problema dos judeus é que eles inverteram o movimento. Ao invés de em ti serão benditas todas as nações da terra, eles entenderam que todas as nações da terra precisariam voltar-se a ti. Então o movimento foi centrífugo, foi trazendo de fora para dentro. Como é que a gente percebe isso? Bom, na própria estrutura do templo. O templo havia o pátio dos judeus e o pátio dos gentios. Os gentios tinham que vir até o judaísmo. Os gentios tinham que vir até Jerusalém. Os gentios tinham que vir até Israel. Nessa religião voltada para dentro, todas as nações deixaram de ser abençoadas. A promessa feita a Abraão não se concretiza no povo de Deus daquela época, no povo de Israel. O povo de Israel não conseguirá cumprir o propósito de ser bênção para as nações. Somente em Jesus Cristo que esse movimento vai ser restaurado. Em Abraão para fora. Mas Abraão, Isaac e Jacó, os descendentes, não foram capazes de abençoar as nações. Eles se ensimesmaram. Eles se fecharam num casulo. Eles se cercaram como cercados numa redoma. Em Jesus, esse movimento se torna um movimento para fora, de dentro para fora. Então entenda, toda igreja saudável cresce, porque a marca da igreja saudável é Jerusalém, Judeia, Samaria e confins. É para fora. A marca da igreja verdadeira é fazer um trabalho abençoador de dentro para fora. Fazer um trabalho a partir dos muros para fazer com que mais pessoas sejam abençoadas.
E nesse sentido, não existe igreja saudável que não cresça. Não existe igreja saudável que não experimente um certo nível de crescimento. Mas volto a dizer, nem toda igreja grande é saudável. Tem muita igreja grande que é doente. Mas toda igreja saudável deve crescer. Nós não precisamos ter medo do crescimento. Mas perceba como nós temos aqui um desvio teológico no entendimento da maioria das igrejas saudáveis do nosso país. Eu fui membro de uma igreja muito saudável. Eu fui membro de uma igreja muito bíblica. Eu fui membro de uma igreja com alimento sólido, com comunhão verdadeira, com culto que agrada a Deus, com louvor cristocêntrico. Uma igreja que era uma verdadeira família de pessoas que se amavam. Mas essa igreja detinha no centro da sua teologia a seguinte ideia: somente adora a Deus aqueles que o conhecem. Não é possível que alguém que não conhece a Deus lhe preste o verdadeiro culto. Então perceba como essa igreja funcionava. Se só adora a Deus quem conhece a Deus, e se quem não conhece a Deus não adora a Deus, logo, o culto mais bíblico era aquele culto em que não haviam visitantes, ou não haviam não crentes. Olha o entendimento que essa igreja possuía. Como somos nós os crentes, e nós conhecemos a Deus, e nós prestamos o verdadeiro culto a Deus, se alguém de fora que não conhece a Deus e não conhece a teologia estiver no nosso meio, essa pessoa vai causar um ruído na nossa comunicação com Deus. Logo, visitantes não eram bem-vindos. Nunca foi dito isso. Isso nunca foi explicitado. Mas quando chegavam muitos visitantes, a reação comum era de estranhamento. Essa era uma igreja de 100 membros há 100 anos. Era um negócio doido. Era uma igreja extremamente bíblica, era uma igreja extremamente comunitária, era uma igreja de louvor cristocêntrico, era uma igreja de culto que de fato adorava a Deus, mas que possuía dentro da sua teologia um impedimento em relação ao seu crescimento. Muitas igrejas tradicionais possuem essa amarra. E é por isso que a gente, quando vai visitar igrejas tradicionais, é muito comum nós irmos para igrejas presbiterianas, metodistas, anglicanas, batistas, luteranas, extremamente pequenas. E por que elas são pequenas? Porque há um entendimento que quem adora a Deus é o povo de Deus, e o povo de Deus que adora a Deus somos nós. Não é necessário força evangelística. No meu entendimento, isso é um erro absurdo, porque Deus recebe mais glória à medida que mais pessoas o adoram. E quando o culto está cheio de gentios, os gentios são abençoados pela própria presença de Deus, mesmo quando não compreendem nada do que for feito. Como é que a gente consegue provar isso biblicamente? Com as crianças. As crianças no culto não conseguem compreender nenhum ato ritualístico, nenhum ato do levanta, senta, canta, dá o dízimo, volta, levanta, senta, abre a Bíblia. As crianças não compreendem essa dinâmica. Mas, mesmo assim, elas são abençoadas pela presença. Estando na igreja, sem compreensão, elas recebem a bênção da presença. A própria presença delas, mas principalmente a presença de Deus com elas. Então aqui, irmãos, 3 pontos já foram tratados.
toda igreja bíblica cresce. Nem toda igreja que cresce é bíblica, é saudável. E a falta de crescimento de igrejas saudáveis se deve a um erro teológico na questão do culto e na questão da adoração. Nós não precisamos ter medo do crescimento. Nós não precisamos evitar o crescimento. Nós não precisamos recear o crescimento, pois se o nosso movimento é de Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, e a promessa que está sobre nós é que em nós, nos descendentes de Abraão, em Jesus principalmente, todas as nações hão de ser benditas e abençoadas, nós somos o canal de Deus para a propagação da bênção. E à medida que mais pessoas ouvem desse Deus, mais Deus recebe glória e mais essas pessoas são abençoadas. Mas a pergunta é: como crescer? Quais são as ferramentas que devemos utilizar para o crescimento? Como nós podemos crescer? A primeira coisa que nós devemos entender é que não existe a possibilidade de crescimento pragmático. Não existe a possibilidade de crescermos com estratégias humanas, com estratégias mundanas. E aqui vai o meu ponto central. Igrejas pautadas em estratégias humanas, em estratégias mundanas, para promover o crescimento, se tornarão, à medida do tempo, mais humanas e mais mundanas. Vou dizer de novo. Igrejas que pautam o seu crescimento em estratégias humanas, em estratégias mundanas, com o tempo se tornarão mais humanas e mais mundanas. Humanas aqui no sentido de oposição ao divino, tá? Não humanas de humanizadas. Igrejas humanizadas é o nosso alvo, igreja que seres humanos são recebidos com dignidade, com honra, com alegria, com afeto, com amor. Isso é uma igreja humanizada. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de igrejas que não são mais divinas. Igrejas cuja estratégia não vem mais de Deus, vem dos homens. Tem muita igreja que cresce de forma mundana. Tem muita igreja que cresce com o cinema, com o teatro, com o departamento de dança. Tem muita igreja que cresce com os eventos, com os congressos, com a parede preta, com as luzes, com a fumaça, com o ambiente intimista. Irmãos, eu fui numa igreja e o pastor me disse algo que em termos humanos, é inteligentíssimo. Mas nós temos um problema central teológico. Ele disse o seguinte: todo lugar que você vai, você tem uma experiência olfativa. Por exemplo, quando você entra dentro do shopping A, B ou C, ele tem um cheiro. Ele disse: aquele cheiro é proposital. Aquele cheiro exala, tem sensores que soltam perfume no corredor do shopping. E é por isso que eu e você no shopping perdemos a noção do tempo. Não é só pelo cheiro. O shopping não tem teto para fora. Então você não sabe se é dia, se é noite. Você perde a noção de espaço, de tempo, de hora. E aquele ambiente é agradável, então você fica naquele ambiente o máximo de tempo. Esse pastor disse: eu estou vendo para colocar sensores de perfume na igreja, de disparadores de perfume, para promover um ambiente mais acolhedor. Tá bom. E quando o perfume não tiver mais efeito, o que você vai fazer?
E quando essa estratégia, bom, em primeiro lugar, colocar perfume na igreja remete aos rituais pagãos romanos que colocavam incenso dentro da igreja. E o incenso foi abraçado pelo catolicismo romano de forma irrestrita e desenfreada. Não se tem uma teologia por trás desses incensos. Ah, mas lá no Antigo Testamento você tinha a questão do incenso. É completamente diferente o sentido e a forma. Se eu me dobrar para aquilo que dá certo, pragmatismo, o que é o pragmatismo? Pragmatismo é a gente faz o que a gente faz porque funciona, a gente não faz o que a gente faz porque é o certo. A gente faz o que a gente faz porque dá certo. É diferente. A gente faz o que faz porque dá certo. Quando uma igreja se debruça, se inclina às práticas humanas ou às práticas mundanas, essa igreja se tornará cada vez mais mundana. E não tem limite. Meus irmãos, qual é o limite para agradar o ser humano pecador? Qual é o limite? Qual é o limite do tanto que come? Qual é o limite do tanto que ganha de dinheiro? Qual é o limite da promiscuidade? Qual é o limite? Qual é o limite do entretenimento? Qual é o limite do consumismo? Qual é o limite? Nós somos seres desenfreados. Então, se eu começar a ter estratégias aqui para o crescimento da igreja, então eu vou dizer, olha, nós precisamos causar uma experiência. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir a luz da igreja, nós vamos soltar um pouco de fumaça, nós vamos soltar um pouco de odor, a igreja vai ter um aroma, um cheiro muito específico, o louvor vai estar preparado para gerar essa sensação e nós vamos nos pautar nisso para crescer. Bom, nós vamos crescer, e muito, mas nós vamos perder todo tipo de qualidade que nós temos hoje. Ah, pastor, mas essas coisas não poderiam ser utilizadas? Sim, não para crescimento, mas por motivos que sejam bíblicos, teológicos, existenciais, comunitários. Bom, a gente tem um culto de manhã, o reflexo das janelas agride os nossos olhos, fica mais difícil enxergar, então vamos mexer na iluminação, vamos deixar um pouco mais escuro, um pouco mais intimista. Pastor, a igreja é muito iluminada, ninguém pode chorar, então a gente pode diminuir um pouco a luz para as pessoas terem um momento particular com Deus, mesmo tendo um encontro comunitário. A questão da fumaça, eu acho muito difícil a gente conseguir alguma explicação para o uso dela. Mas as questões de parede, de cores, de iluminação, todas elas podem ser utilizadas desde que não sejam pautadas pelo crescimento. Vamos fazer isso que a gente vai bombar esse ano. Isso vai destruir a igreja, não vai bombar. Porque depois de pintarmos a igreja toda, o que a gente vai ter que fazer? Depois de a gente trocar a iluminação, o que a gente vai ter que fazer? Qual é o limite? O que mais a gente vai ter que inventar? Vamos fazer um stand-up? Vamos fazer o que mais? O que mais nós vamos fazer? Vamos chamar quem para vir aqui? Vamos fazer que tipo de circo aqui? Que tipo de picadeiro nós vamos fazer? E pensem nisso. Quando as pessoas são atraídas pelo entretenimento, não há conversão. Porque ela foi lá para assistir um cinema, ela foi lá para assistir uma apresentação, ela foi lá para assistir uma palestra. Não tem coisa que eu mais detesto, e aqui, só para a gente entender algumas coisas, por que eu mantenho a ideia do púlpito? Porque eu jamais gostaria de dar a ideia de que nós estamos aqui ouvindo uma palestra. Seria muito mais fácil, pelas técnicas de comunicação moderna, eu tirar o púlpito, colocar o microfone no meu ouvido e falar de uma ponta a outra. Eu sei fazer esse tipo de coisa. E sei fazer isso muito bem, diga-se de passagem. Mas a grande questão é que um homem atrás de um objeto de madeira com uma Bíblia aberta representa um homem submisso a Cristo, debaixo da sua palavra, transmitindo uma informação que não é dele, não é da competência dele, transmitindo uma informação do céu, para que o povo do céu ouça e seja edificado. Então, entendam algumas coisas que a gente não troca.
Por que nós não trocamos? Porque o crescimento não pode se pautar em técnicas mundanas. Agora, a gente pode melhorar o púlpito, deixá-lo mais bonito. Claro que podemos. Nós podemos deixar esse ambiente mais bonito, porque a beleza aponta para Deus. Deus é o ser mais belo que existe. Todo o grau de perfeição está em Deus. A gente deve entender isso de forma clara. Tudo tem grau de perfeição. Se você pegar duas rosas, uma olhando para a outra, você vai dizer, essa é mais perfeita do que aquela. Por que essa é mais perfeita do que aquela? Porque ela é mais bonita, porque ela é mais cheirosa, porque ela é mais vistosa, porque ela é maior, porque as suas pétalas são mais perfeitas, porque ela está mais aberta, porque ela está mais madura. Então você tem regras para dizer que uma é mais perfeita que o outro. Ótimo. Em Deus tem todas as perfeições. Se Deus detém todas as perfeições, todo grau de beleza aponta para Deus. Então a gente pode usar beleza no púlpito, mas a gente não pode abandonar o púlpito, porque se a gente abandona o púlpito, isso aqui se torna uma palestra. E se torna uma palestra, pessoas vão vir para ouvir uma palestra e um palestrante. Vindo para ouvir uma palestra e um palestrante, a gente deixa de ser igreja. Aí tem que cobrar ingresso. Ok? Igrejas mundanas promovem técnicas mundanas de crescimento. Houve uma discussão agora, algumas semanas atrás, em um evento de uma igreja, não sei qual é a igreja, porque eu vi só o distúrbio que rolou, mas eu não descobri qual era a igreja, qual era a denominação. Essa igreja fez um evento dentro de um estádio. Não é um estádio. É de uma arena. É como se fosse o Maracanãzinho. Não o estádio do Maracanã, mas aquele lugar que tem quadra e tal. E cobrou um espaço VIP dos primeiros assentos. Você pagava R$1.000 para estar no espaço VIP. E a fala do pastor foi, mas você não paga o melhor lugar do cinema, você não paga para assistir o filme? Você não paga o melhor ingresso do show para assistir o artista? Por que você não pode pagar na igreja? Não estou entendendo a fala do pastor. A técnica de crescimento dele é tão mundana e a igreja se tornou tão humana que ele não consegue mais entender um princípio básico do evangelho, que todos são iguais perante Deus e você não pode ter locais à frente e locais atrás. Jesus mesmo disse, se você for convidado para uma reunião, não assuma os primeiros lugares. Espere ser colocado num lugar de honra, pois os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. O evangelho é central isso. Isso está no coração do evangelho. Mas voltando, como é que uma igreja tem que crescer então? Se toda igreja bíblica cresce, se toda igreja saudável cresce, e o crescimento não pode ser humanizado, humanista, mundano, quais são os pontos que fazem com que uma igreja cresça? Bom, eu tenho uma teoria. Toda igreja, para crescer, precisa ter um desses pontos. Em primeiro lugar, igrejas crescem por meio do púlpito, da figura do pastor, da figura carismática do pastor. Isso aqui, eu não estou falando dos falsos pastores, eu estou falando dos bons pastores. Por exemplo, tem uma igreja nos Estados Unidos que contratou o reverendo Augustus Nicodemos. Assim que essa igreja contratou o reverendo Augustus Nicodemos, ela dobrou de tamanho. E por que ela dobrou de tamanho? Ora, porque o púlpito é muito saudável. A figura do pastor é muito forte. Então, igrejas se reúnem, se juntam ao redor da liderança. E essa é uma característica de igrejas que crescem. Inclusive igrejas não saudáveis. Você pode perceber que igrejas não saudáveis têm um dono. E esse dono, ele dirige a igreja a partir de si mesmo. Tem várias denominações que têm dono. A gente sabe disso. Mas eu não estou falando das igrejas não saudáveis. Eu estou falando de igrejas saudáveis. Uma igreja, para crescer, ela precisa ter um púlpito muito forte. Então, nós podemos pensar aqui que
para que uma igreja cresça, ela precisa ter pregação bíblica e teologia bíblica. Porque o púlpito reflete isso, o púlpito entrega isso. O púlpito entrega teologia, o púlpito entrega pregação, o púlpito entrega a mensagem de Deus. Segundo lugar, se a igreja não tiver um líder teologicamente saudável, carismático, uma pregação poderosa, a igreja precisa ter um culto poderoso. Um culto extremamente poderoso. Louvor bíblico, bem executado, uma igreja que adora a Deus, uma igreja que canta, uma igreja que se emociona, uma igreja que participa do ato de adoração. Você vai naquele culto e é de fato uma experiência extraordinária. Você diz, uau, hoje eu cultuei a Deus. Eu cantei, eu louvei, eu ergui meus braços para o céu, eu me emocionei, eu chorei, eu estava inserido naquele ambiente. Você já deve ter frequentado ou ido numa igreja, visitado uma igreja, que o púlpito era ruim, mas o culto era muito bom. E você saiu e falou, nossa, eu não entendi nada do que foi dito. Mas que baita culto, não? A gente tem essa ideia. A atmosfera cultica é muito boa. Então você tem um coral, você tem uma orquestra, você tem uma experiência cultica extraordinária. Aqui eu vou tentar te dar um exemplo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de pisar numa congregação cristã do Brasil. Não é uma igreja saudável. Eu só estou dando um exemplo. Qual é a marca da congregação cristã do Brasil? Duas marcas. Três, né? Primeira marca, homem senta para um lado, mulher para o outro. Essa é a primeira característica da congregação. Segunda marca da congregação, o louvor da congregação é de orquestra. Então você entra na congregação, aquela orquestra enche o lugar. Você parece que está perto do céu, que aquilo é alto, aquilo é forte, aquilo é viril, aquilo é contundente. E a terceira marca é que na congregação não tem pregação. Tem profecia, né? Você recebe sempre alguma coisa parecida com pregação, mas não é uma pregação. A marca principal é, se alguém tem uma palavra da parte de Deus, está aberta a oportunidade. Alguém já foi, já passou por essa experiência. Então, a experiência cultica, e eu não estou falando de uma igreja saudável, congregação cristã não é, mas a experiência cultica é uma experiência que impacta. Igrejas crescem com um púlpito forte. Igrejas, se ela não tem um púlpito forte, ela tem que ter um culto forte. Se ela não tem um púlpito forte e não tem um culto forte, é possível a igreja crescer? É. Se ela tiver um ministério forte. Então pense comigo. Você vai numa igreja que o ministério infantil é forte. Muito forte. Mas muito forte mesmo. Ministério infantil tem salas de aula equipadas, professores treinados, você tem salas de aula novas, móveis de primeira qualidade, e você chega na igreja, você já entrega a sua criança, já te dá uma fitinha no braço, sua criança já vai para o lugar, você vai ter 2 horas de paz. 2 horas sem seus filhos pulando no seu pescoço, sem ninguém te segurando. Igrejas assim crescem. O culto pode ser ruim, a pregação pode ser ruim, mas o ministério infantil é excelente, ela cresce. Se igrejas tiverem um ministério de recepção, cresce. Cresce. Você vai naquela igreja, você não entende o que foi dito, você não gosta das músicas, é muito alto, muito barulhento, mas não tem uma pessoa que não te dá um abraço e um sorriso. Cresce. Igrejas assim crescem. Igrejas que possuem um ministério de casais ativo, presente. Ministério de casal anda numa rotação, a igreja anda em outra. Ministério de casal está lá, tem almoço, tem jantar, tem mulheres, tem homens, tem congresso, tem evento, tem retiro. E essas coisas vão acontecendo e as famílias vão se movendo, as famílias vão se juntando. O púlpito pode ser ruim, o culto pode ser ruim, mas a igreja cresce. Como que uma igreja cresce?
Uma igreja cresce no púlpito, uma igreja cresce no culto, uma igreja cresce no ministério. Ou nos ministérios. Agora, se a igreja não tiver nada disso, ela morre. Se a igreja não tiver uma dessas marcas, ela morre. Pelo menos uma delas ela precisa ter. Qual é o meu sonho? Que nós tenhamos as três. Um púlpito forte, um culto espetacular e ministérios vibrantes. Se nós conseguirmos construir isso, nós vamos crescer. Nós vamos crescer por quê? Porque nós teremos evangelização, conversão, membresia, liderança e culto. Nós teremos as marcas da verdadeira igreja desenvolvidas aqui. Nós teremos condições de crescermos de forma saudável. Temos que crescer. E por que nós temos que crescer? Porque igrejas bíblicas crescem. Igrejas saudáveis crescem. Não podemos crescer com técnicas mundanas. Temos que crescer nessas marcas em específico. Temos que crescer a partir de um púlpito saudável. Temos que crescer a partir de um culto bíblico. E temos que crescer a partir de ministérios participativos. Se nossos ministérios forem ensimesmados, se o nosso culto for um culto e não impacta, se o nosso sermão for um sermão que não é bíblico, nossa igreja está fadada ao desaparecimento. Agora, se nós tivermos tudo isso, o que vai acontecer conosco? Não para de entrar gente. E aí nós vamos ter que corrigir um outro problema, mas eu trato domingo que vem. Nós vamos ter que fazer ou ter condições para que a porta da frente seja maior do que a porta dos fundos. Porque toda igreja tem circulação de pessoas. As igrejas que crescem, na peneira fica mais gente do que vai. Feito? Qual é a marca da igreja verdadeira que nós estamos vendo? Igrejas verdadeiras crescem. Abro para perguntas e termino minha aula, porque nós fizemos um compromisso de começar e terminar no horário. Eu já estou 1 minuto, então tem uma pergunta só. Eu abro para pergunta e acabou. Sem briga, sem confusão, sem se acotovelarem. Exato. Vai. Espera aí. Eu vi um comentário sobre um livro do pastor americano, acho que é Rick Warren, uma coisa assim. O que ele fez foi fazer pesquisa no bairro, na igreja, perguntando para as pessoas o que elas gostariam que tivesse na igreja para que ele mudasse lá a igreja dele e as pessoas começassem a ir. Então, não é a estratégia de Deus, mas a estratégia humana, né? Qual é o meu medo? E aqui a gente precisa enxergar o próprio Rick Warren no seu ministério. Ele estava numa cidade cristã evangélica de tradição. Então a pesquisa ela estava relacionada com coisas mais ou menos do tipo: o que faltou na igreja que você era membro para você deixar de ser membro? Nesse sentido, eu acho que essa é uma pesquisa excelente. Agora, vamos pensar que a gente vai fazer isso no bairro. Vamos sair aqui nessa rua e vamos sair perguntando, viu? O que precisaria ter na igreja para você ir? Vai vir desde, como que é aquele, quando você vai no restaurante tem os pets são bem-vindos? Como é que chama? Tem um nome isso, né? Ah, eu preciso que tenha pet, eu preciso que tenha fumódromo, eu preciso que tenha café, eu preciso que tenha bancos, eu preciso que tenha climatização, estacionamento com manobrista, aí nós estamos perdidos. Para a gente não ir nem para um lado nem para o outro,
A gente deveria perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer que tenha na sua casa? E o que o Senhor não quer de forma alguma que tenha na sua casa? A partir daí, a gente pode pensar em quem vem. Mas se a gente pensar em quem vem antes, a gente vai pensar, e olha o absurdo, e aqui a minha última fala é para escandalizar mesmo. A gente vai pensar no local que as pessoas colocam o traseiro, ao invés daquilo que está entrando pelo coração. Para a gente ter uma igreja no nosso bairro, a gente precisa de bancos que recepcionem bem as pessoas. A gente precisa de poltronas aqui. Tristeza, né? Então a gente está preocupado onde ele põe a nádega. Fala. Não era, você está quebrando a liturgia já, né? Pode fazer. Desesperado por crescimento. Sim. 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 Uhum. É no mínimo louco, né? A resposta completa dessa pergunta daria, no mínimo, uma aula inteira. Porque, primeiro, os crentes precisam desenvolver um senso de privilégio em ser membro da igreja. Ser membro da igreja não é um fardo. Eu vou para a igreja de novo. Fica em casa. Nem vem. Você não é membro da igreja, você não entendeu. Igreja é uma questão de privilégio, irmão. Que bênção que eu posso ir para a igreja. Que bênção que eu posso adorar a Deus. Não é do jeito que eu quero. Não é do melhor jeito possível. Mas é do jeito que é. E esse entendimento, que não é do jeito que eu quero, não é do jeito possível, é do jeito que é, tem que motivar a seguinte pergunta: o que eu posso fazer para a minha igreja ficar melhor do que ela já é? Então, participar da igreja é um privilégio. Trabalhar na igreja é uma obrigação. Crente que não trabalha, dá trabalho. Alguém já disse isso funciona. Só que aqui tem uma culpa que vem do púlpito. Tem uma culpa que vem aqui. A denominação a qual nós fazíamos parte é uma denominação que privilegia o técnico, o especialista. Então, eu não sei se os irmãos sabem disso. Acho que eu nunca falei. Eu sou bacharel em teologia. Eu tenho 6 especializações em teologia. E estou terminando meu 3º mestrado em teologia. Por quê? Porque na minha denominação só o especialista. Um especialista, ele é alguém respeitável. Mas o evangelho nunca teve essa desgraça do especialista. O evangelho, ele é movido pela força leiga. Escolhei, pois, homens do vosso meio que sejam irrepreensíveis, piedosos, santos. Não é escolher quais são os teólogos e têm mestrado. Então, nós precisamos incentivar a força leiga. O que é a força leiga? É gente que não tem especialização.
Mas, eu quero ajudar nas crianças, eu quero ajudar na diaconia, eu quero ajudar no louvor. Eu não sou o melhor dos músicos, mas eu consigo bater aqui 3 notas. Eu quero fazer parte, me coloca no culto de quarta-feira. Eu quero servir com os dons e talentos que eu possuo. Hein? Primeira coisa, um privilégio ser membro da igreja. Segunda coisa, todos aqueles que são membros da igreja precisam trabalhar para ela. Eu acho que esses dois são 2 pontos principais. Fechou? Valeu, cafezinho, senão a gente não começa o culto às 10.